Biblioteca Virtual e nós estamos na versão da Bíblia A Mensagem e chegamos no capítulo 7. Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isso, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive, mas se ela morrer, ela está livre. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida ela será adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre para se casar com outro homem, sem crise de consciência e sem que ninguém a desaprove. Portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produziu os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi morte, mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova, na liberdade de Deus. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado? Não é verdade. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem um mandamento sucinto, não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado a minha vida. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida, e eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas, depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo e eu morto. Mas o código da lei em si é bom. A sabedoria da parte de Deus é sabedoria da parte de Deus e cada mandamento é saudável e santo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso, usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que, no final, iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim. Estou cheio de mim mesmo, afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais, pois, se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tiro o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível.
No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Parte de mim se rebelam em segredo e, quando menos espero, eles assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar. Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Aqui está Romanos capítulo 7, e nós temos aqui a contradição que existe em todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo, ele se vê agora numa guerra. Porque aquele que nasceu de novo, ele tem a natureza divina dentro dele, no seu coração, no seu espírito, mas nos seus membros, na sua carne, no seu homem exterior, ele tem o pecado. É como se tivesse duas leis em nós, na nossa carne, no nosso exterior, na nossa casca. Existe a lei do pecado. E ela nos tenta. E a lei do pecado, ela usa a lei de Deus exterior, do Velho Testamento. Ela usa o não adulterarás. Esse não adulterarás ativa a minha carne e ativa dentro de mim a cobiça pelo adultério. Não cobiçarás. Então, quando a minha carne não está consciente do não, da proibição, ela não está tentada. Mas quando a minha carne está consciente da proibição, ela fica tentada. Paulo mostra claramente que o poder para levar as pessoas a caírem é a acusação que vem da lei, o legalismo. É incrível. Todo cristão legalista, ele não vive santidade, ele vive hipocrisia. Todo cristão legalista, eles são cheios de sentenças fortíssimas, mas são muitos deles escravos do pecado, não é? Então, eu já ouvi histórias de amigos ímpios que diziam que ia para essas igrejas legalistas, com essas mulheres de saiona, de cabelão, só para pegar essas mulheres que diz que elas eram mais fogo na bota, mais fogo para poder ir para a cama e transar e fazer horrores. Eu vi vários relatos como esse, porque são pessoas que ficam, não pode ter o sexo, não faça, proíba, não mostre, não isso. Então ficam mais cobiçados ainda a poderem cair no pecado. Por outro lado, eu já vi igrejas que não são tão legalistas, que não são tão acusadoras, e encontrei muitos jovens santos, puros, que guardaram a pureza e santidade ao darem os seus primeiros beijos, seu primeiro ato conjugal com o seu cônjuge, na hora do amém, depois do altar do casamento. Então, o que Paulo está dizendo é que existe uma contradição em nosso ser. É como se tivesse duas leis. Na nossa carne tem a lei do pecado, que nos leva à morte, que usa inclusive a nossa carne é tão terrível que ela usa até a lei de Deus, que a lei de Deus acaba sendo um instrumento para ativar uma autossabotagem na nossa carne e as pessoas acabam caindo. E aí Paulo mostra essa contradição que há dentro dele. Ele fala, mas por outro lado, dentro de mim eu quero agradar a Deus, mas por fora eu encontro a sabotagem, eu caio. Aí ele chega à seguinte conclusão no final do capítulo 7. Antes de chegar a essa conclusão, ele menciona uma coisa fantástica. Nós morremos para ficar debaixo do velho pacto. Nós morremos para a lei e nós ressuscitamos para casar com a ressurreição. Eu amei essa expressão. Então nós morremos para o casamento com a lei. Quando Jesus morreu e nós morremos com ele lá na sepultura do batismo, nós morremos também para a lei da tentativa de agradar a Deus, que é a lei do velho pacto, que ela se tornou caduca, porque não produziu salvação. Até porque o alvo da lei não era produzir salvação, o alvo da lei era produzir necessidade de um Salvador. E aí Paulo diz, nós morremos para a lei da tentativa e erro de agradar a Deus e ressuscitamos para casar com a ressurreição. Então nós estamos casados com a ressurreição. Essa é a realidade do novo pacto, da nova aliança, que a mensagem, o Evangelho traz para nós. Agora, outro ponto aqui muito importante é que Paulo chega ao fim dizendo, eu sou um homem que vive em uma contradição tremenda na minha carne e no meu interior.
não tem solução para mim, ninguém pode me ajudar. Essa é a verdadeira pergunta. E aí ele mesmo produz a resposta. A resposta é graças a Deus que Jesus Cristo é aquele que veio e agiu para consertar essa vida de contradições e criou um caminho para nós andarmos na lei do Espírito de vida, que é o capítulo 8, que nos fala da ressurreição. Então aqui nós estamos ainda dentro do contexto crucificados. E a vida crucificada, especialmente para aqueles que estão começando na fé, é uma vida que vai ter muitas contradições. Paulo passou por essa contradição. Paulo enfrentou essa contradição. Paulo não está narrando aqui o seu estado atual, entende? Paulo não está narrando a sua condição atual. Ele está narrando uma condição que ele já viveu um dia. Essa aqui é a condição de todo novo cristão. Ele vai tentar agradar a Deus e vai cair. Ele vai tentar agradar a Deus e vai ser sabotado pela sua carne. E ele vai ficar nessa contradição por um tempo, até ele experimentar a saída da revelação de graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele não confia mais em si mesmo, ele não confia na sua própria natureza, então ele não tropeça, não se sabota, não cai mais, porque ele anda pela lei do Espírito. Para encerrar, é como se você e eu fôssemos um avião. E um avião sobrevoando a Terra, ele tem duas leis operando dentro dele. Ele tem a lei da gravidade, que eu chamo que é a lei do pecado e da morte, que diz, avião, você tem que cair. Porque a lei da gravidade diz que qualquer corpo suspenso na Terra tem que cair, tem que ir para a direção do centro da Terra. Agora, como é que você olha uma borracha alçada, um copo alçado para o céu, ele cai? Como é que um avião alça e não cai? Como é que explica toneladas de metal com mais pessoas lá em cima e eles não caem? É porque existe uma outra lei, eu como professor de física, eu vou falar um pouco para você aqui. Um avião tem duas leis operando sobre ele. Tem a lei da aerodinâmica com a lei da propulsão, que juntos se unem e vencem a lei da gravidade. Não é que a lei da gravidade não está lá. Tanto é que se as turbinas pararem de funcionar, o avião cai, porque a lei da gravidade prevalece. Mas quando as turbinas funcionam, a lei da propulsão prevalece e vence a lei da gravidade. As duas leis estão lá naquele avião, mas uma lei é maior que a outra. É assim que aconteceu com o cristão. Deus colocou dentro de nós as turbinas, que é a lei do Espírito Santo dentro do seu espírito. Essa lei do Espírito Santo, que é casar com a ressurreição, ela te capacita a vencer a lei do pecado e da morte na sua carne. Portanto, aí no capítulo 18 nós vamos detalhar mais sobre isso, como é que você anda nessa vitória. Paulo começa a explicar então, no capítulo 8, ressurreto, a lei da ressurreição. Bem-vindo, gente. Respira aí na esperança.